Olá, marinheiros e entusiastas da história do Titanic, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo na Sociedade Histórica Brasileira do Titanic. E como vocês podem ver hoje, num cenário diferente, num local diferente e com um artefato diferente. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da espreguiçadeira, cadeira de convés, ou em inglês, como eles chamam, deck chair do Titanic. Esta é uma réplica quase perfeita, é o melhor que pode ser feito, pelo menos dentro das limitações de uma pessoa comum. E hoje eu vou explicar um pouco para vocês algumas histórias relacionadas às cadeiras de convés do Titanic e, em particular, a construção e a concepção desse exemplar aqui mostrado no vídeo. Mas antes de começar qualquer explicação, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal. A opinião de vocês, a curtida de vocês é muito importante para o prosseguimento do nosso trabalho. Essa peça ela é tão especial e ela foi feita com tanto carinho, com tanto amor, que eu acreditei que valia a pena fazer esse vídeo aqui para vocês. Então a gente espera que vocês gostem e sejam bem-vindos. Eu acho que vale começar explicando um pouco a respeito, de uma forma geral, como funcionavam, como eram feitas, como era a logística de disposição, onde você poderia encontrar uma cadeira de convés dessa daí no início do século XX. Essas cadeiras, elas eram utilizadas nos decks dos navios de passageiros. O Titanic era mais um deles, onde os passageiros poderiam alugar elas. Os passageiros de primeira e segunda classe, preferencialmente, isso era algo totalmente exclusivo deles. Terceira classe não se incluía nessa categoria de viagem, né? Eles poderiam alugar uma cadeira dessas para ficar ao longo do convés de passeio dos navios, apreciando sua viagem, lendo um livro ou simplesmente relaxando. Era uma prática muito comum nesse período. E no caso do Titanic, essas cadeiras não eram particulares do navio, elas às vezes eram deslocadas entre navios, né? Uma única coisa que talvez torne esse tipo de cadeira particular, da companhia talvez, que era a dona do navio, era a White Star Line. Como vocês podem inclusive até ver aqui, a cadeira ela tem a estrela esculpida da White Star Line, é o símbolo da companhia a qual o Titanic pertencia. Então, isso talvez colocaria essa cadeira como propriedade da companhia. Mas de uma forma geral também, essas cadeiras elas costumavam variar em formato, em desenho de peça ou no desenho geral dela. Na concepção em particular desse exemplar, foram feitas algumas pesquisas e a ergonomia geral desta em particular lembra muito um exemplar de um dos 7 resgatados do Titanic, que está exposto no Museu Marítimo do Atlântico em Halifax, Nova Escócia, no Canadá. É uma das cadeiras mais completas e mais bem preservadas que sobreviveu do naufrágio do Titanic. Vale ressaltar que quando o Titanic afundou, né, em 14 para 15 de abril de 1912, o navio afundou e muitas dessas cadeiras, dobradas evidentemente, algumas até destruídas por conta da natureza agressiva do naufrágio, ficaram boiando, né, no mar gelado. E muitos dos navios, posteriormente, que foram resgatar os corpos de alguns passageiros, dos passageiros que faleceram na tragédia, eles acabaram retirando muitos pedaços, muito material que estava boiando no mar, inclusive algumas cadeiras de convés do Titanic, que foram posteriormente reparadas, né, etc. A cadeira que eu mencionei anteriormente do Museu Marítimo do Atlântico foi uma delas. E existiu também um outro caso muito interessante de uma cadeira de convés que foi presenteada a um dos capitães que fazia parte da expedição de resgate aos corpos do Titanic, que era um francês chamado Julien Lemarteleur. O capitão Julien Lemarteleur, ele recebeu de presente um exemplar que é bem particular. Ele possuía um assento que não era tramado em palha indiana como esse. A maioria das cadeiras do Titanic, talvez por coincidência, elas vinham de padrão de fábrica com esse padrão. Porém, esse assento é totalmente solto, ele é totalmente removível, pelo simples fato de que se o rattan ceder, ele pode ser substituído. Então, no caso da cadeira do capitão Lemarteleur,
provavelmente esse assento foi quebrado em algum momento e posteriormente substituído por ripas de madeira. Então é uma característica que torna essa cadeira muito única. Não existem outras sobreviventes do Titanic, né, desses materiais, desse móvel, que possui essa característica. E outra curiosidade também, a cadeira do Capitão Le Marteleur no final do século XX, início do século XXI, foi uma das poucas unidades totalmente mapeada, o projeto dela, e foi concebido como uma cadeira em edição limitada, onde pessoas entusiastas do Titanic como eu ou outros poderiam adquirir para compor a coleção de vocês. E era a réplica mais autêntica que se poderia ter conhecimento. No processo de construção dessa cadeira, eu entrei em contato com os proprietários anteriores para ver a possibilidade da existência de algum projeto dessa cadeira do Capitão Le Marteleur, e eles me contaram que infelizmente eles não tinham nem os moldes das peças. Eles têm ainda a posse de algumas réplicas, eles não têm mais a posse da cadeira original, ela foi a leilão, mas um projeto em si eles não possuíam. Isso se tornou mais um desafio na concepção desse projeto, pelo menos da minha parte. E foi aí então que eu encontrei um ateliê de marcenaria nos Estados Unidos que havia desenvolvido um projeto totalmente visual, apenas baseado em fotografias da cadeira que está no Museu Marítimo do Atlântico, o outro exemplar, que é muito similar, como mencionei anteriormente, em ergonomia com este daqui. Então, foi através deste projeto que eu adquiri, fiz pequenas modificações, algumas modificações inclusive visíveis no próprio formato do encosto dos braços aqui. Ele aqui é um pouco mais gordinho, um pouco mais largo. Nas cadeiras do Titanic eles eram um pouquinho mais fininhos, aqui foi uma modificação a meu gosto particular. Mas, enfim, de uma forma geral, o design dessa cadeira é basicamente seguindo esse projeto adquirido no ateliê de marcenaria nos Estados Unidos. E essa cadeira em particular, ela é composta de aproximadamente 32 peças. Então é muita peça, apesar de você ver um conjunto completo, né? E é um formato muito ergonômico, é muito curvo. Basicamente todas as peças dessa cadeira, tirando a exceção algumas longarinas, né, que correm longitudinalmente na peça, elas são todas curvas. Ou seja, isso torna o processo de confecção deste móvel muito difícil. Eu não sou um marceneiro, eu nunca havia me aventurado em atividades de marcenaria, e essa foi talvez a minha primeira mais séria, e eu não tinha as ferramentas necessárias para construir uma cadeira dessa. Então eu contei com a ajuda de dois amigos meus marceneiros, que são residentes aqui da cidade, da onde eu resido, que tiveram aí a generosidade de estar me auxiliando nessa empreitada. Eles cortaram de forma bruta a maior parte das peças dessa cadeira, eu providenciei os moldes, né? E a partir do corte bruto, já curvado, eu consegui fazer toda a furação necessária, pelo menos a furadeira de bancada eu já tinha para esse projeto. E assim, juntando todas as peças, dando o acabamento necessário, o acabamento que aqui no caso foi feito em seladora, em 3 camadas, 3 demãos de seladora, e no final polida com cera de carnaúba, então ela fica super brilhante, super reluzente, especialmente à luz do sol, quando o sol está bem forte, né? Ela fica um acabamento bem elegante, muito bonito. Então, por ser um trabalho de marcenaria amador, né, especialmente para um marinheiro de primeira viagem como eu me considero bastante orgulhoso desse trabalho. Um detalhe importante também que eu acho legal ressaltar é as ferragens dessa cadeira, porque vocês podem perguntar, puxa vida, fazer as peças de madeira seguindo o molde parece ser fácil, entre aspas, mas e as ferragens? Existe alguma ferragem específica? Existe alguma ferragem em particular que tem que ser feita sob medida para essa cadeira? A resposta é que eu tive muita sorte e não existe nenhuma ferragem especial aqui, apenas parafusos tradicionais, convencionais, que você encontra em qualquer loja de parafuso na sua cidade, onde você reside, nada excepcional. Arruelas, porcas, parafusos. Neste caso aqui são parafusos de cama que seguram as duas peças de madeira, especialmente nessa região aqui, em toda a volta vocês podem ver,
parafusos bem resistentes, né? Se eles foram desenvolvidos para aguentar o peso de uma cama, eles certamente vão aguentar o peso de uma cadeira como essa. E talvez um detalhe muito interessante, que vale a pena ressaltar também, em termos de ferragem, no verso do encosto existe uma plaqueta de metal aparafusada atrás, que simplesmente indica, originalmente nas cadeiras verdadeiras do navio, onde o nome do passageiro que poderia estar alugando, né, que poderia estar utilizando essa cadeira. O processo de utilizar essas cadeiras no Titanic se resumiam basicamente a: o passageiro vai até o guichê a bordo do comissário, ele poderia reservar, acredito eu, a preço de $1 na época, o aluguel de uma cadeira dessas, era reservado com o nome dele, eles imprimiam o nome do passageiro, ou era escrito de forma manualmente, no convés eles colocavam atrás o nome do passageiro. Então o passageiro iria até o convés, ele olharia as cadeiras e procuraria a cadeira a qual ele havia reservado. Então era um processo assim bem aparentemente tranquilo que existia na época e que eu ainda quis tomar o cuidado de tentar reproduzir de alguma forma nesse exemplar. Então ele é totalmente feito com muito cuidado, muito carinho. Uma situação também que é muito interessante, eu falei anteriormente dos assentos de ratã, eles foram todos tramados à mão e no caso dessa cadeira é um ratã sintético. O ratã original, que provavelmente eu acredito venha da Índia, além de ser muito caro, a manipulação desse tipo de material natural é muito específica e envolve muitos processos que eu acredito que como amador eu não conseguiria talvez dar conta com relação ao sintético. O sintético acabou saindo mais barato e eu acho que vai cumprir bem a função porque a durabilidade dele pode ser até maior. Então basicamente é isso. Eu acho que em termos de conforto, eu vou até demonstrar para vocês aqui, ó. A cadeira ela pode ser fechada aqui, é a parte que mais se fecha nesse sentido, vocês conseguem observar. E, né, para vocês verem, é muito confortável, você consegue aí desfrutar muito bem, seja numa embarcação, ou seja num jardim, na sua própria casa, na sua própria residência, você consegue desfrutar aí de um momento de paz, um momento de lazer, ou até mesmo se você quiser ler um livro ou simplesmente tirar aquela soneca aí da tarde após alguma atividade um pouco mais forte. E aqui, ó, também pode ser aberto, como mostrei anteriormente, o descanso para os pés e você fica totalmente amparado, você fica de uma posição totalmente confortável e relaxado. Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma empreitada muito interessante, que não só me fez aprender um pouco mais a respeito da história do Titanic, de uma via totalmente diferente, como também me agregou conhecimentos de trabalho manual, em especial de marcenaria rústica. Essa cadeira também, ela é feita, isso é bem interessante de dizer, de uma madeira chamada peroba mica. A peroba mica é um tipo de madeira considerada de lei no Brasil e hoje a sua exploração comercial, ou seja, o corte de árvore é totalmente proibido. Então, vocês me perguntam de onde veio essa cadeira? Essa madeira, ela foi extraída através de casas demolidas geralmente no interior do Paraná e elas são colocadas à venda no mercado justamente para a confecção de móveis como esse, mas também até móveis mais rústicos, como armários, como cadeiras e mesas, que você às vezes compra para colocar na sua casa de campo, né, na sua residência, e é algo absolutamente muito bonito, é um tipo de marcenaria bem específico. E essa cadeira, provavelmente a madeira que compõe essa cadeira, se ela veio de uma casa antiga, muito provavelmente ela tem até mais de 100 anos, ou seja, existe a possibilidade dela ser tão velha quanto o próprio Titanic. E ela está aqui hoje montada, né, nesse conjunto que, modéstia à parte, eu acredito que tenha ficado bem bonito. Para um amador como eu, foi uma experiência muito incrível. Então é isso, eu gostaria de agradecer a vocês e até pedir desculpas pela baixa frequência que a gente tem postado aqui na SHBT, mas, novamente, essa cadeira
o processo de criação dela foi tão especial que eu acho que não podia deixar passar e eu tinha que compartilhar isso com vocês. Então, eu agradeço muito a vocês, a paciência de vocês e, se Deus quiser, a gente se vê num próximo vídeo, que eu espero que haja mais um. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal!